Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com você mais uma vez e, através deste canal, vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, na lição de número 12, que tem como título Quando Deus se revela ao homem. Estamos felizes porque estamos chegando ao final desta série de lições que tratou sobre o livro de Jó. Aqui, junto com você, nós temos aprendido muito com a palavra do Senhor. Nós já aprendemos, por exemplo, fazendo aqui um breve resumo sobre o livro de Jó, na primeira lição, sobre quem era Jó na segunda lição, Jó e a realidade de Satanás na terceira lição. Na quarta lição, aprendemos sobre o drama de Jó. Depois veio o lamento de Jó, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Também aprendemos sobre a última defesa de Jó. Aprendemos também, na lição anterior a esta, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. E hoje estaremos aqui apresentando para você a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Eu sei que esse tema é bem sugestivo. Você que é pregador da palavra de Deus, você, meu querido amigo, companheiro, temos muitos colegas, pastores, pregadores que nos acompanham neste canal. Você pode complementar esta frase com muitos versículos, com muitas informações e criar assim vários tópicos para você elaborar uma boa mensagem. Quando Deus se revela ao homem, ele mostra a sua vontade. Quando Deus se revela ao homem, ele mostra o seu plano. Quando Deus se revela ao homem, ele mostra ao homem que ele é Deus e que o homem é simplesmente o homem. E é isto que nós vamos aprender na lição de hoje. Quando Deus se revela ao homem chamado Jó, Deus o coloca no seu devido lugar e diz: eu sou o Senhor, eu tenho domínio sobre todas as coisas. Você, Jó, é apenas um homem, você é apenas um ser criado pelas minhas poderosas mãos, e isto vai fazer com que Jó chegue exatamente no lugar daquele que teme ao Senhor realmente, e deixe de lado toda a sua autojustificação, como nós temos observado aqui nos textos sagrados que nós aprendemos nas lições anteriores. Então, meu querido irmão, teremos uma lição bem interessante para estudar com você. Mas antes de prosseguir, eu gostaria que você prestasse atenção. Nós precisamos da tua ajuda. Precisamos que você se inscreva no nosso canal, que você deixe aí o seu like, que você deixe um comentário, ative o sininho para receber as notificações, isso é muito importante para nós. Também temos você aqui conosco nas próximas lições. Também te peço que você compartilhe com outros irmãos as informações aqui comunicadas, você compartilhe com outros irmãos o conteúdo do nosso canal. Nós temos deixado aqui as lições desde a lição 1 até a lição de número 11. Você tem todas essas lições em nosso canal. Hoje deixaremos a lição de número 12, na semana que vem a lição 13, e assim prosseguiremos no ano de 2021, com a graça de Deus. Queremos continuar fazendo este trabalho, mas precisamos da sua ajuda, do seu incentivo. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outros irmãos e assim alcançaremos mais vidas e mais professores e alunos estarão sendo instruídos para estarem diante da classe ou na classe, na hora da escola dominical, munido de informações e preparado para aqueles diálogos maravilhosos quando o aluno e professor estudam de fato a lição. Eu quero, antes de prosseguir, fazer aquela singela oração que sempre faço e quero que você, por favor, enquanto isso, pegue aí a sua revista, pegue a sua Bíblia. Eu tenho aqui duas versões da Bíblia ao meu lado e, se necessário for, nós poderemos ler outras versões, mas eu quero que você nos acompanhe. É uma aula, é uma pré-aula, mas é importantíssimo que você tenha aí nas suas mãos a revista da Escola Dominical e também a Bíblia Sagrada para acompanhar este estudo que faremos aqui durante esses poucos minutos, e assim você vai munir-se de informação para o próximo domingo. Vamos orar ao Senhor?
Pai querido e amado, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade rica de estarmos aqui mais uma vez e comunicarmos aos teus filhos o conteúdo desta preciosa lição. Que teu Espírito nos inspire e que teus servos possam receber a palavra de bom grado, que possam receber no seu coração e possam, Senhor, utilizar, Senhor, no próximo domingo, ó Deus, tudo aquilo que nós apresentarmos aqui, mas que teus filhos, pela direção do teu Espírito, buscarem no momento em que eles estiverem preparando a lição. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição. Nós deixamos para você uma imagem de uma tempestade e daqui a pouquinho você vai entender o motivo desta imagem. Deus, quando fala com Jó, ele usa dois elementos poderosos da natureza. Um deles é a tempestade, o outro o redemoinho. Então já estou antecipando para você. Tempestade e redemoinho é a forma como Deus se utiliza para se comunicar com o seu servo chamado Jó. O nosso texto áureo se encontra em Jó, no capítulo 40, no versículo 6, o versículo que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. O Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Eu chamo a atenção do querido professor e aluno que no capítulo 38 a resposta veio por um redemoinho. Diz assim, Jó 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo... E aí o texto sagrado prossegue. Então, meu querido irmão, Deus utiliza dos meios poderosos que ele tem na natureza para se comunicar com o homem. E nós vamos ver que isto não foi apenas com o servo de Deus chamado Jó, mas que em grandes momentos da história bíblica nós vamos ver as manifestações sobrenaturais de Deus e Deus dialogando com o homem, mostrando a sua vontade, o seu querer para nós, os seres humanos. Prosseguindo então, vamos à nossa verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Deus é um Deus transcendente, mas ele é imanente. Isso nós já aprendemos em lições anteriores. É só você que está acompanhando nossas lições lembrar-se que nós falamos sobre isso. Deus é um Deus que é transcendente, ou seja, ele está separado, mas ao mesmo tempo ele está em nós. Separado de nós, mas também habita em nós. Ou seja, ele está num trono elevado acima dos céus, nos céus dos céus, lá está o seu trono. Porém, Deus, ele se manifesta, ele se revela e mais, como diz lá em João no capítulo 1, ele se fez carne e habitou entre nós. E havendo habitado entre nós, ele nos deixou uma promessa: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. E agora o Espírito Santo habita em nós. Então este ser, ele é transcendente, mas também é imanente. E quando necessário, ele se revela ao homem. Não se esqueça que o nosso Deus, ele é imenso, ele é infinito, ele é um Deus que é eterno. Então pense em algum ser que é ao mesmo tempo imenso, infinito e eterno. Difícil pensar num ser que tem essas qualidades de magnitude. Porém, o que acontece é que este mesmo Deus, ele se revela ao homem. Ele mostra ao homem a sua vontade, o seu querer. Ele mostra ao homem quem ele é. Quando Deus se revela, como disse aqui no início da lição, ele mostra os seus atributos, ele mostra o seu amor. Foi isso que fez quando revelou-nos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é, segundo Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 a 3, você pode ler lá, ele expressa a imagem de Deus que veio a esta terra para nos dar a poderosa salvação. Continuando então, meus amados irmãos, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se nestes capítulos e versículos que estão na tela, você tem aí na sua revista Escola Dominical. Nós não vamos ler, mas você tem aí na tela Jó capítulo 38, versículo 1 a 4,
capítulo 39, versículo 1 a 6, capítulo 40, versículo 15 a 18 e versículo 24, e capítulo 41, versículo 1 a 3. Vamos prosseguir então e apresentar para você o objetivo geral da nossa lição. Qual o objetivo geral? O que é que se pretende com esta lição? Mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Como eu disse aqui no início da lição, Deus se revela ao homem por vários motivos. E um dos motivos é revelar-lhe, mostrar-lhe os seus propósitos. Vamos então aos objetivos específicos. Primeiro, ensinar que Deus se revela aos homens. Segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está lá no Salmo de número 19. Acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Vou ler novamente. Acentuar que nossa justiça, a justiça do homem, jamais se sobreporá à divina. Vamos então começar com a nossa introdução. Como vocês já nos conhecem, aqueles que não nos conhecem, eu vou dizer isso agora, nós procuramos seguirmos estritamente os tópicos da lição, porque você tem nas suas mãos a revista. Alguns acréscimos fazemos, algumas observações. Normalmente o que nós acrescentamos nós colocamos tarjado em verde, ou então numa tela separada, ou então nós apenas grifamos em amarelinho alguns textos ou alguns trechos da lição para destacar, mas nós queremos seguir estritamente. Por isso que às vezes a nossa aula ela tem muita leitura, porque eu não quero fugir do assunto apresentado pelo comentarista, porque é importante seguir as orientações e ir conforme a nossa revista traz o assunto. Vamos então a algumas breves leituras e alguns breves comentários. Nesta lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Nós aprendemos aqui na lição passada que Eliú, ele se pronunciou, ele falou, mas Jó não dialogou com Eliú. Aliás, dissemos e vamos repetir, Deus nem se importou com as palavras de Eliú, porque Deus é quem tem a palavra, Deus é quem tem a decisão, Deus é quem tem o veredito final de qualquer situação em nossa vida, meus amados irmãos. Então, no momento certo, Deus se revelou a Jó. Deus se revelou a Jó. Este episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Muitos até cantam, né, que quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Na verdade, Deus ele fica em silêncio por vários motivos. Às vezes ele espera do homem uma reação. Às vezes ele espera do homem atitudes. Às vezes ele espera do homem que passo que ele dará, se será em sua direção ou não. Então, Deus quebrou o silêncio. As respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os homens esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem, de fato, age com justiça no mundo. Ora, irmãos, o que o comentarista está dizendo é o seguinte: Deus tem várias maneiras de falar. Deus tem várias maneiras de se manifestar e de se revelar. No caso de Jó, ele se revela trazendo Jó à reflexão. Ele faz Jó refletir, pensar, através de várias perguntas, chamadas perguntas retóricas, que fazem o homem pensar, parar e pensar. Através dessas perguntas, Deus colocou Jó no seu devido lugar, mostrando que quem tem a sabedoria é ele, mostrando que quem tem o poder é ele, mostrando que quem tem a decisão é ele. Por isso, Jó ele ficou sem palavras. Nós vamos ler aqui versículos que falam a respeito disso. Vamos prosseguir na nossa lição? Vamos então apresentar para você o que não tem na nossa revista. Repito, esta tela não tem na nossa revista, isto é para acrescentar e para te ajudar. Diálogo entre Deus e Jó.
é considerado o epílogo do livro, ou seja, as últimas palavras, os últimos capítulos, né, do livro de Jó. Temos uma primeira resposta de Deus, de Jó 38:1 a Jó 40, versículo 2. Depois nós temos uma primeira resposta de Jó. Nós vamos ver essa resposta numa tela. Depois nós vemos a segunda resposta de Deus, de Jó 40, versículo 6 até o 41, versículo 34. E depois nós temos a segunda resposta de Jó, em Jó 42, versículo 1 a 6. Ou seja, eu quero mostrar para vocês aqui que houve um diálogo, houve uma conversa. Apesar de Deus, através da sua palavra, das suas respostas, calar o homem chamado Jó, o homem servo de Deus, temente, fiel, mas Jó, ele dialogou com Deus, ele conversou com Deus. E por último, eu deixei ali numa cor bem diferente, né? Um pouco diferente, aliás, nós temos o que vamos estudar na próxima lição. A resposta final de Deus, quando Deus chama, ele faz, e faz com que, né, ele venha até Jó, e Jó ofereça sacrifício por ele, por seus amigos. E a parte final do livro, né, quando nós temos ali as últimas palavras do livro, de quem escreveu este livro, mostrando que Deus deu seus bens em dobro e deu novamente 10 filhos a Jó. Então, irmãos, nós vamos estudar aqui esse diálogo que teve entre Deus e Jó. Prosseguindo, vamos ao nosso primeiro tópico. A revelação de um Deus pessoal. É importante falarmos isso aqui e frisarmos. Alguns têm ideia de um Deus impessoal. Há no mundo muitas ideias a respeito de Deus. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que fala, é um Deus que age. Isso nos faz lembrar do Salmo de número 115. Às vezes nós nos lembramos desse texto quando se fala a respeito dos ídolos. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que está presente. Não é um Deus apenas transcendente que não se comunica com o homem. E aí nós lembramos aqui agora, estudando com você, o Salmo 115, que fala dos ídolos, que diz assim, Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Você adora a Deus e onde ele está? Bom, diz o salmista, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O salmista prossegue falando dos ídolos. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. O nosso Deus não é como os ídolos. O nosso Deus fala. O nosso Deus age. O nosso Deus trabalha. Então, a nossa lição começa falando assim. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Estamos nos referindo àquele diálogo que houve entre Deus e Satanás. Assim, até o capítulo 38, preste atenção que eu grifei isso para você, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou sobre Deus. A mulher de Jó falou sobre Deus. Seus amigos falaram sobre Deus. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Eu chamo a tua atenção, meus amados irmãos, para isso. Vou complementar aqui a leitura e vou fazer uma colocação interessante. Até que quebrou o silêncio. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Preste bem atenção. Uma coisa é falarem sobre a Bíblia. Uma coisa
é comentarem sobre a Bíblia, uma coisa é interpretarem a Bíblia e outra coisa é a Bíblia falar. Outra coisa é a Bíblia ser lida e ser buscada na sua fonte. Assim também é Deus. Uma coisa é falar sobre Deus. O homem pode falar o que quiser sobre Deus. O homem tem liberdade de pensar o que quiser a respeito de Deus. Porém, quando Deus fala, ele revela a sua soberana vontade. Ele revela os seus desígnios. Então, aquele momento maravilhoso em que Deus se manifestou, em que Deus falou, era algo esperado por Jó. Jó estava aguardando ansiosamente por esse momento e desejava mesmo que o Senhor falasse com ele, que o Senhor se revelasse a ele. E isso aconteceu, enfim, né? Jó teve então a resposta de Deus. Acreditamos até que Jó pode ter se surpreendido com a forma como Deus dialogou com ele, porque Deus, irmãos amados, é infinitamente superior em sabedoria, em conhecimento, em conselho, e ele utiliza-se das formas mais diferenciadas para falar com o homem. Não é mesmo? Você que estuda a Bíblia deve saber que Deus ele utilizou uma vez até uma jumenta para falar com o homem. Abriu a boca da jumenta e a jumenta falou com o homem. Era Deus usando o meio que o homem jamais esperaria. Mas isto aconteceu porque Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Muito bem, a revelação pessoal de Deus, a revelação de Deus pessoal também inclui a poderosa manifestação de Deus. Vamos lá? A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes, ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor! Assim exclamou Pedro: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou Pedro. Irmãos amados, quando Deus se manifesta de forma poderosa, o homem fica impactado. O homem fica sem reação. E eu lendo esse texto, eu lembrei do encontro de Jesus com Saulo, quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira resposta de Saulo foi: quem és, Senhor? E aí veio a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento, a manifestação poderosa de Jesus naquele caminho fez com que Saulo de Tarso ficasse surpreso, impactado pela revelação divina. Prosseguindo então, eu quero ler para você um texto que está lá em Jó, no capítulo 40, no versículo 3 a 5, o que aconteceu quando Deus falou a sua primeira, deu a sua primeira resposta a Jó. Olha o que diz a palavra do Senhor, a primeira resposta de Jó a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil. Na linguagem de hoje está escrito: eu não valho nada. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Ou seja, em outras versões, prefiro ficar calado. Prossegue Jó: uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Em outras palavras, em outras versões, agora não tenho nada a dizer. Aleluia! Quando Deus se revela ao homem, o homem perde completamente a ação reativa que muitos poderiam esperar que teriam quando Deus se manifestar a mim. Aliás, o próprio Jó, com toda a ansiedade, né, ele falava: eu quero me apresentar a Deus. E agora? Deus está diante dele, fala. E Deus o convida, né, para falar: cinge os teus lombos e vem para falar como homem. Em umas versões vem como varão. E é interessante que está nos 2 inícios do diálogo. Eu vou mostrar para você isso aqui. Na linguagem de hoje está assim:
Jó, capítulo 38, versículo de número 3. Mostra agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Tá? Na versão revista e corrigida, eu tenho aqui e vou ler para você, diz assim: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Muito bem, Jó. Você disse que não tinha cometido pecado, você disse que eu fui injusto contigo, que os ímpios estão sendo abençoados e parece que o Senhor não vê. Em suas palavras, nós temos lido isso durante este trimestre. E agora, apresenta-te a mim, venha falar comigo. E a resposta de Jó é: Senhor, eu sou vil, eu não tenho o que te responder, eu vou ficar calado, já falei demais. Prosseguindo, meus amados irmãos, a revelação de um Deus pessoal ainda. Vamos lá. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés. Nós temos esse texto na próxima tela, um texto que amo, meus amados irmãos, porque Êxodo 19 mostra como Deus levou o povo para o deserto e ali mostrou quem era ele, porque até então o povo estava no Egito. Até então o povo não tinha não tivera ainda uma experiência poderosa com Deus, mas Deus o leva para o deserto. Ali eles veem a manifestação da glória de Deus. Vamos continuar aqui a leitura e vamos para a próxima tela. Isso mostra que Deus não é impessoal, pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Isso nós vamos ver nas suas palavras, quando Jó, lá no capítulo 42, você vai estudar isso conosco na próxima semana, ele mostra para Deus, né, a sua decepção pessoal, né? Deus, aqui no Jó 42, no versículo de número 2, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, disse Jó, estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado no chão no monte de cinza. Jó, no capítulo 42, nós lemos aqui agora. Muito bem, vamos prosseguir e ler esse texto de Êxodo, que é maravilhoso, irmãos. Vou ler bem devagar para você entender. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, bem cedo, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Eu gosto tanto desse texto, irmão, porque isso mostra qual é a finalidade, qual é o objetivo do homem de Deus. O homem de Deus é aquele que leva o povo ao encontro de Deus. Isso Moisés estava fazendo naquele momento. E diz mais o texto: e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido de buzina ia crescendo cada vez mais. Eu, às vezes, fico tentando imaginar essa cena.
um sonido de buzina que ia crescendo cada vez mais. E olha o que acontecia. Parte final. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Assim como Deus conversou com Moisés, Deus conversou com Jó através do redemoinho e através da tempestade. Vamos prosseguir? Ainda no primeiro tópico, mas o item número 3. Deus é um Deus que está presente. Alguns comentaristas e algumas bíblias chegam a mostrar isto que vou falar agora. Neste capítulo 38, estaria a palavra Jeová. A Bíblia de Jerusalém chega a trazer Yahvé, que é o Deus do pacto. E não El Shaddai, o Todo-Poderoso, como é falado do capítulo 3 ao capítulo 37 de Jó. Qual é a diferença? A diferença, eu vou ler e vou explicar. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, um nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus que está nos céus, ele é o Deus que habita entre os querubins, ele é o Deus que formou as estrelas. Muito bem. Mas ele também é o Deus do pacto. É o Deus que fez um pacto com Moisés. Moisés, quando alguém lhe perguntar quem te enviou, diga que eu sou o enviou. Mas vão me perguntar, Senhor, que Deus é esse? Diz, eu sou o que sou, ou seja, o Deus que subsiste por si mesmo. É o Deus do pacto feito com Moisés, o Deus do pacto feito com Abraão, o Deus que tinha um compromisso com o seu povo. E aí nós vemos que é um Deus que se relaciona com o seu povo, porque faz com ele pactos. Prosseguindo então, essa visão tradicional de Deus acaba por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós, pronto a falar conosco, a nos instruir, a nos corrigir, a nos mostrar o caminho a seguir. Vamos prosseguir, vamos para o tópico número 2. E aí nós vamos usar as mesmas palavras do nosso comentarista, apesar de achar um pouco estranho, às vezes, falar sobre mecânica celeste, né? Mas aqui o comentarista usou essa expressão, nós vamos seguir. O que ele quis dizer com mecânica celeste? Olha o que diz o comentarista. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Jó, vou te mostrar como funciona o universo, como funciona a natureza nos céus, na terra, entre os animais. Eu vou te mostrar como é tudo bem arquitetado, como é tudo bem engendrado, como é tudo bem encaixado, como as coisas acontecem no momento certo, para você entender que a verdadeira sabedoria está comigo. Né? Há uma mecânica celeste, diz o nosso comentarista, que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. Diz no Salmo 19, versículo 1, os céus manifestam, mostram, revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu destaco esse trecho. Jó se comportava como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia, e o próprio Jó testemunhou isto, nós já lemos o versículo. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar, o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar, e menos ainda das dimensões da criação. Irmãos, eu não vou ler todas as perguntas que Deus fez a Jó. Você precisa fazer essa leitura depois com bastante calma, antes de expor a sua aula no domingo. Mas as primeiras perguntas já deixa o homem chamado Jó talvez bastante perplexo, porque talvez ele esperasse que Deus apenas falasse: Jó, estou te contemplando, vou te restituir. Mas Deus começa dizendo assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes?
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E assim vai o texto. Olha que interessante, irmãos. Jó, então, fica mudo, porque são perguntas que não tem como responder, irmãos. Essa é a realidade. Sábio não é aquele que apenas dá a resposta para as pessoas, mas também é aquele que, através de perguntas e indagações, fazem a pessoa refletir e ficar no seu devido lugar e dizer assim: eu tenho que me acomodar, eu tenho que ficar onde Deus me colocou e pronto. Tudo o que ele fez nos céus, na terra, debaixo da terra, está impregnado com a sua sabedoria. Vamos prosseguir, irmãos? Item número 2 do segundo tópico. Na dinâmica da vida também. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões, diz o nosso comentarista. Como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Como que a criação é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento, e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Irmãos, são tantos detalhes que existem na natureza que o homem jamais poderá entender, jamais poderá prescrutar aquilo que Deus faz na sua tão grande sabedoria. Por isso, Jó ele é confrontado naquilo que ele pensava, né, que sabia. Lembra você que em algumas lições, Jó ele falou sobre a sabedoria, sobre a inescrutável sabedoria de Deus, nós aprendemos aqui, mas no final ele diz assim, que ter sabedoria é temer ao Senhor e também desviar-se do mal é a inteligência. Em outras palavras, se nós olharmos Jó capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que Jó estava dizendo que ele tinha sabedoria, porque ele temia ao Senhor e ele desviava-se do mal. Mas Deus mostra para Jó que ter sabedoria é muito mais do que temer a ele e desviar-se do mal. Isso é o que Deus quer que o homem faça para que encontre o caminho da sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria de Deus é muito mais ampla e poderosa do que o homem possa imaginar. Vamos então ao terceiro e último tópico deste segundo, terceiro e último item desse segundo tópico. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Vamos ver. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Faltou a Jó um tanto de humildade. Se nós olharmos o último capítulo da sua fala, onde temos a sua fala, nós vemos que Jó, ele se auto-justifica. Se fiz isso ou aquilo, que venha sobre mim castigo. Se fiz isso ou aquilo, que venha sobre mim tal castigo. É como se ele dissesse assim, eu não fiz nada errado. Irmãos, por mais que o homem ande correto, ele nunca vai se justificar diante de Deus. Nós vamos aprender isso ainda nessa lição. Prosseguindo a nossa leitura, a revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Não. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. E é isso que Jó, depois ele mesmo dá testemunho de que ele não conhecia Deus. Ele apenas conhecia de ouvir falar, mas agora ele tinha um relacionamento mais próximo com esse Deus que estava cuidando dele, mesmo em meio àquele sofrimento. Deus estava providenciando coisas maiores para o seu servo. Vamos então para o nosso terceiro e último tópico, a revelação de um Deus poderoso e justo. Nós falamos sobre um Deus que é um Deus pessoal, aqui no primeiro tópico. Falamos sobre um Deus que é um Deus sábio. E agora vamos falar sobre um Deus que é um Deus poderoso e justo. E para isso,
Deus, o próprio Deus, vai utilizar de dois elementos que nós vamos explicar aqui para vocês, duas criaturas que para alguns são criaturas lendárias, mas quando vemos o próprio Deus pronunciando e dizendo que uma das criaturas foi criada junto com Jó, ou seja, criou essa criatura assim como o criou, então nós vemos que essas criaturas eram criaturas de fato que foram feitas por Deus, como o servo de Deus chamado Jó foi. Eu mostro para você esse versículo, está aqui em Jó, no capítulo de número 40, versículo de número 15, diz assim: contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas que fiz contigo. Então, o capítulo 40 e 41, nós temos o que? Deus faz referência a duas grandes criaturas, respectivamente. Enquanto o behemote, e aí há várias formas de escrever isso, né? Behemote, ou com H ou sem H, ou com E depois do T ou não, representa a força bruta de um animal por excelência. E o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Aliás, o Leviatã, em algumas partes da Bíblia, ele aparece de maneira simbólica. Mas aqui nós vemos uma descrição desses dois animais. E se há uma descrição, é sinal que Deus, ele de fato criou esses animais. E usa esses animais para mostrar que assim como esses animais são grandes, poderosos, e Jó não pode domar, mas Deus tem o domínio sobre esses animais, assim Deus mostra para Jó que ele é um Deus poderoso e justo, que age segundo a sua soberana vontade. Vamos prosseguir então a nossa leitura. Ele se apresenta, por exemplo, desta forma em Isaías capítulo 27, nós podemos ver também o Leviatã. Assim, o behemote e o Leviatã representam o ápice da força tanto natural como sobrenatural. É uma colocação aqui feita pelo nosso comentarista. Ele quer dizer o seguinte, que behemote significa força natural e Leviatã significa força sobrenatural. Então Deus mostra o seu poder sobre aquilo que é natural, visível, e sobre aquilo que é sobrenatural, invisível, que nós acreditamos, como o Leviatã, uma figura do nosso inimigo, das nossas almas, que aqui o comentarista está querendo dizer que Deus ele é poderoso sobre as forças do mal, sobre tudo aquilo que nós não podemos ver. E, de fato, nós observamos no início do livro de Jó que Deus limitou a ação de Satanás, mostrando que ele é poderoso sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Mesmo poderosos, Behemote e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Vamos então mostrar para vocês as características destes animais. O Behemote, em algumas bíblias, irmãos, é chamado de hipopótamo e até dinossauro. Devemos ter cuidado ao associar este ser a estes animais, porque nós vamos ver, por exemplo, que a cauda do Behemote era semelhante ao cedro. Então, é possível haver algum engano quando se compara a um hipopótamo. Vamos ler e vamos acompanhar para você entender. Este Behemote, diz assim a palavra de Deus, que ele come erva como boi. Possui grande força nos seus lombos e o seu poder está na musculatura do seu ventre. Sua cauda se endurece como cedro e os tendões de suas coxas são entretecidos. Quando se fala que sua cauda é como cedro, nós vemos muitos estudos bíblicos até mostrando que não é possível que fosse hipopótamo, porque o hipopótamo, e muito menos o elefante, que algumas versões colocam elefante, não tem cauda parecido com o do cedro, né? Ou com o cedro, podemos dizer assim. Ou seja, estes animais não têm cauda que pode se assemelhar a um cedro. Seus ossos, diz mais aqui o texto sagrado, são
como tubos de bronze, e os seus membros são como barras de ferro. Ele pasta nos montes ao lado dos animais do campo, ele se deita debaixo das árvores sombrias, fica oculto entre os juncos e a lama, e os salgueiros dos ribeiros o cercam. Não se assusta com a violência das águas, no transbordamento dos rios. Ninguém pode capturá-lo quando ele está olhando, ou furar-lhe o nariz e prendê-lo com um laço. Então, irmãos, alguns vão dizer que este animal é um dinossauro. Ele parece ser realmente de dimensões gigantescas, para mostrar para Jó que o homem era incapaz de domar esse grande animal. O que nós entendemos é que, quer seja um hipopótamo diferente do que nós conhecemos hoje, quer seja um dinossauro, a verdade é, Jó sabia muito bem do que Deus estava falando e não teve dificuldade de entender o que Deus estava transmitindo quando falou sobre o Behemoth. Então, afora toda essa discussão de que animal seria esse, o mais importante é nós entendermos que o que ele representa naquele diálogo com Deus. Um ser poderoso que Jó, homem algum, poderia furar-lhe o nariz, prendê-lo com um laço. O Leviatã, que nós já falamos em edições anteriores aqui, existem vários monstros desenhados. Eu deixei aqui uma forma que alguém colocou. Não quer dizer que o Leviatã é assim, mas a forma da descrição faz com que as pessoas façam desenhos, tentando, através da descrição bíblica, chegar a como seria esta criatura. Observem, por favor, que do lado direito aí da tela, você pode observar, está Leviatã. Algumas Bíblias chamam de crocodilo, outras Bíblias de monstro marinho e outras até de serpente. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele, ou melhor, o que Deus fala sobre ele. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo saltam dela. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele o ferro é palha e o cobre pau podre. Debaixo do ventre as escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como instrumento de debulhar. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Essa descrição mostra como era terrível este animal. E aí a pergunta que Deus faz a Jó é a seguinte, lá em Jó 41, no versículo 1. Poderás pescar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes tu, Jó, dominar este animal? Pode tu dominar esta fera? Tens você condição de dominar? Eu lembro aos irmãos que Leviatã é considerado um animal que era o terror, temido, que alguns o viam como sinônimo de maldição. Nós aprendemos lições aqui sobre atiçar o Leviatã. Então alguém poderia tentar chamar o Leviatã, porque o estrago que ele faria seria grande, a destruição que ele promoveria seria grande. E aí Deus chega para Jó e pergunta, você pode, Jó? Você tem poder para isso? Por isso é que é a revelação de um Deus poderoso e justo. Você tem poder para fazer isto? Para pegar este animal com anzol? Diz o versículo 2, podes pôr uma corda no seu nariz ou com um espinho furar-lhe a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo ou brandamente te falará? E aí prossegue o texto sagrado, você pode fazer essa leitura para entender melhor. Vamos lá então e ver o que o nosso comentarista fala. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com Behemoth, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Diz o nosso comentarista.
Eu destaco essa parte aqui, irmãos, em amarelo. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Eu chamo a atenção dos irmãos para essa leitura interessante. Jó, no capítulo 21, versículo 29, eu estava lendo esse texto para poder trazer para você. Olha o que diz o texto sagrado. Jó 21, versículo 29 ao 33. Diz assim, são palavras de Jó. Porventura, ou não entregastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta para si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão, pois nas vossas respostas só há falsidade. Vamos ler Jó capítulo 24, versículo 1 a 7. Olha o que disse Jó. Eu vou ler numa versão na linguagem de hoje, porque ela nos ajuda bastante na compreensão. Jó, capítulo 24, versículo 1 a 7. Diz assim, por que o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar? Olha que palavra que Jó disse. Por que o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar? Um dia para fazer justiça aos que são dele. Ele queria dizer que Deus não estava sendo justo ou estava sendo tardio em aplicar a sua justiça. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e a se esconder. É Jó falando que, olha, não está acontecendo nada com aquele que é infiel. Se você ler mais aqui, eu vou ler mais um trecho. Jó capítulo 24, versículo 13 a 17. Os perversos odeiam a luz, em todos os seus caminhos, em tudo o que fazem, não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas, eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. É Jó falando que o perverso, o assassino, o adúltero, o ladrão estão agindo à vontade. E onde está a justiça de Deus? Quando é que Deus vai se levantar para julgar? Foram palavras que veio num momento de aflição, é claro, mas isso mostrou que Jó estava pondo em dúvida a justiça de Deus. Por isso Deus o chama à conversa, a esse diálogo. Prosseguindo aqui, meus irmãos, nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor do que Deus? Como deu indiretamente a entender nas suas argumentações? Era uma resposta direta de Deus contra essa atitude de Jó, de achar que a sua justiça estava tardando, que a sua justiça não estava se aplicando aos homens que eram maus, perversos, ladrões, ímpios, que roubavam o pobre. E veja que quando Jó fala de si mesmo, lá em Jó 37, ele fala que ele socorria o pobre, ele ajudava as viúvas. Era como se ele quisesse dizer, eu estou fazendo o que Deus tinha que fazer. Eu estou sendo justo como Deus não está sendo. Eu estou fazendo a justiça e Deus não está fazendo justiça a meu favor. Por isso, a condenação dessa autojustificação dele querer parecer ou se mostrar mais justo do que Deus, socorrendo aqueles menos favorecidos, enquanto Deus não o socorria. Vamos lá?
terminar a nossa aula, meus amados irmãos. Diz assim, a leitura final aqui deste terceiro e último tópico. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem, muito menos, auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Meus irmãos, voltamos aqui ao que Jó falou muitas vezes. Ele precisaria de um árbitro, ele precisaria de uma testemunha, ele precisaria de um intercessor. Por isso que Deus se apresentou a ele e mostrou a ele a sua graça e misericórdia, e mostrou que estava contemplando todo aquele sofrimento, mas que ele não deveria, durante a sua provação, pronunciar palavras como as que disse ainda há pouco, né? Querendo justificar-se, mostrar que fazia justiça, enquanto Deus não estava fazendo justiça acerca do seu estado. Vamos então à nossa conclusão. Neste estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Eu termino aqui convidando os amados irmãos para a próxima lição, a última lição deste trimestre, lição de número 13, onde trataremos sobre quando Deus restaura o justo. Meus amados irmãos, você que esteve conosco até aqui, eu quero te agradecer por você estar conosco assistindo essa aula e te peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esta lição com seus alunos, com os irmãos que também são professores da Escola Dominical e nos ajude a alcançar outras pessoas, outros irmãos em Cristo. Eu me despeço mais uma vez, deixando um abraço de toda a minha família, minha esposa, a irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, um abraço do meu pastor presidente, o pastor Samuel da Silva, e que Deus possa abençoar você e te dê uma ótima lição no próximo domingo. Nos veremos na próxima semana na lição de número 13. Eu te aguardo aqui. E no ano que vem estaremos juntos novamente nas nossas lições bíblicas. Mas fique com esta lição, prepare-se e vá para a aula no domingo munido de informações, munido de subsídios para você dar uma aula sugestiva, abençoada, para que o seu aluno tenha prazer de te ouvir todos os domingos na Escola Dominical, meu caro professor. Aqui se despede seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém